Bem, pessoal, bom dia a todos. Que bom mais uma vez estarmos unidos juntos num propósito de buscar a presença de Deus a cada manhã. Por que fazemos isso? Por que fazemos o que fazemos aqui no Go Six? Porque estamos em busca de santidade. Bem, todo mundo aqui está sendo chamado hoje para ser mais santo, chamado para a santidade. E hoje eu quero falar sobre esse tema com você. Porque Deus quer que você seja separado para algo melhor. Deus está chamando você para se purificar, por isso que a gente toma Santa Ceia. Deus está chamando você para se arrepender de seus pecados, por isso nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Deus está chamando você para ser do lado de Jesus, das pessoas de bem, daqueles que querem ir para o céu, entregar a vida a Deus. Deus está chamando você para a santidade. É por isso que ele vem à Terra para trazer o ser humano, que é um pecador, que afastou-se de Deus, para mais próximo dele. Bem, mas como isso se chama? O que é esse negócio de ficar mais próximo de Deus? É se santificar a cada dia. Lembra que o texto bíblico diz que por conta do tempo do fim, os impuros, os injustos, os maus ficariam mais injustos, mais impuros, e os justos ficariam mais justos, mais puros, mais santificados? Você vai começar a ver na terra, querido irmão, a nitidez daquilo que é certo, correto, daquilo que é justo, amável, aquilo que tem boa fama, daquilo que não é certo, não é correto, não é justo, não é amável e também não tem boa fama. A nitidez vai ficar tão clara que as pessoas elas vão buscar ficar mais próximo de Deus e aqueles que não querem buscarão ficar mais longe de Deus. Por isso a importância de você entender que Deus chamou você para se santificar. Como é que eu falo isso? Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó, portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não chamou você para a impureza, mas sim para a santificação. Deus não chamou para a impureza, e sim para a santificação. Vou colocar aqui. Vou até publicar isso aqui. Sabe, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Deus não chama a gente para a impureza, mas sim para a santificação. Nós conseguimos aprender desse texto bíblico aqui, e é isso que eu quero passar para vocês hoje, sobre esse chamado de santificação. Deus chama a você possuir um caráter santo e puro, assim como ele é. Ele tem um caráter santo e puro, então nós que somos cristãos, somos uma espécie de pequeno Cristo, nós fazemos o quê? Nós imitamos o nosso mestre. Nós imitamos Cristo. Ou seja, somos imagem e semelhança dele, imitamos a Cristo ali e temos que ter um caráter puro e santo. E por isso Deus exige dos seus filhos uma vida de santidade. Por quê? Porque ele é santo, porque ele é separado. Eu sei que falar isso no mundo de hoje parece ser uma loucura. Ah, lá vem o pastor meio. Eu não sei fazer sermões, esses sermões algodão doce, né? E eles são bonitos, volumosos, têm até cor, são coloridos e tal, mas não alimentam muito. E por isso que às vezes meu estilo de pregação ele é um pouco diferente. Mas eu percebo que Deus chama os filhos dele para a santidade, mais do que chamar para dentro da igreja. É isso mesmo. Deus não quer que você fique só dentro da igreja, mas não tenha uma vida santa, porque irá se perder do mesmo jeito. Deus quer que você tenha uma vida separada, santificada, uma vida diferente dentro da igreja e fora da igreja. Em especial, fora da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja você consegue enganar o pastor, você consegue enganar os irmãos, você consegue estar de terno e gravata dentro da igreja, mas a sua vida mesmo, haha, é uma vida longe de Deus. Dentro da igreja, você consegue até pregar no púlpito, mesmo não estando na presença do Senhor. Por isso a importância de você ter uma vida de santidade dentro da igreja, mas ter uma vida de santidade mais do que isso, fora da igreja. Nós hoje trazemos esse tema à baila porque mais do que irmãos
que se batizam, que se entregam a Jesus Cristo, nós queremos irmãos que se entreguem a Deus, que se entreguem ali às coisas do Senhor, mesmo fora da igreja. Quando eu falo isso, eu percebo que a santidade, ela é um processo gradual. Lembra que Ellen White descreve que santificação é como se fosse um degrau? Que você está subindo na escala de santificação, bem, na vida do crente eu também percebo que santificação ela é gradual na sua vida. Como é que é isso, pastor? Deus nos chamou para sermos santos e esse é o processo de santidade que o crente vai se aperfeiçoando a cada dia. Eu quero começar falando a vocês de que todo mundo é chamado a ser santo. E por isso eu faço esse chamado às nossas ovelhas aqui do Gol Six, para serem santas, buscarem a presença do Senhor. E existem aqui alguns tipos de chamado que a Bíblia propõe. Dentre esses chamados, nós temos aqui o chamado para a salvação, que encontra-se em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, versículo 28, diz assim, ó, vou abrir aqui. Mateus 11, 28. A palavra de Deus nos declara ao dizer o seguinte, 11, 28. Pá, 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 pá. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um fato que Mateus 11, 28 declara que Deus chama todo mundo para o quê? Para a salvação. Vinde a mim todo mundo que está cansado e sobrecarregado, e eu vou o quê? Vou dar salvação. Eu aliviarei a dor de seu fardo. E o 28 declara, né? Tomai sobre vós o jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez, a gente percebe aqui que Deus chama os seus filhos para a salvação. Também há um outro texto, um outro tipo de chamado que eu percebo na Bíblia, que encontra-se em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Diz assim, ó, 3, 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. A escolha aqui dos 12 discípulos. Deus chama algumas pessoas, Deus chama você para o seu ministério. Deus chama você para o ministério, assim como ele chamou aqui alguns para os discípulos, para serem discípulos. Deus também nos chama para sermos santos. A palavra do Senhor deixa claro em Romanos, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7. Romanos, capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serem santos, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós percebemos aqui que tem chamado para todo mundo, e esse aqui é o chamado para ser santo. Todos somos chamados tanto para a salvação, como para o ministério, como para produzirmos frutos de santificação. Romanos capítulo 6, versículo 28, já que você está aí com Romanos, Romanos 6, 28, também fazem essa declaração de sermos chamados a ser santos. Romanos capítulo 6, versículo 28 diz o seguinte: deixa eu ver se eu fiz o 6:22. Ah, sim. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Então, mais uma vez, nós percebemos aqui que Deus nos chama a termos frutos de santificação para a vida eterna. Paulo, ele se dirige aqui a você, querido irmão do Gol Six. Paulo se dirige ao crente de Roma, dizendo o seguinte: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É um fato de que há um chamado. Também percebo quando leio esse texto, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo se dirige aqui aos irmãos de Corinto dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Mais uma vez, Paulo chama os irmãos a serem o quê? Santos. Você tem que buscar, irmão, a santidade, senão o diabo não sai de perto de você. Se você é um crente todo lambuzado, todo sujo com pecado, então a sujeira anda com você, você está lambuzado com o inimigo. Você não somente tem que ser de Jesus, mas precisa antagonizar os inimigos de Cristo. É impossível ser de Jesus e andar com uma pessoa que fala mal da sua esposa, fala mal do seu esposo. É impossível ser de Jesus e andar com um inimigo que anda falando mal de Cristo. Que tipo de relacionamento você acha que vai ter? Ser um cristão, ser um crente que não é um crente de verdade. Que tipo de relacionamento é esse? Bem, talvez você não seja um cristão. Talvez você nunca tenha sido um cristão. Por quê? Porque você está se lambuzando com as coisas do inimigo. Sabendo disso, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo se dirige aos irmãos de Corinto dizendo: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, chamados a serem santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Temos que ter Deus como nosso Senhor. Assim, vamos começar a nos santificar. Continuo declarando que Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo declara que, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Então perceba que Deus escolheu você antes mesmo da fundação do mundo. Para que Deus te escolheu antes da fundação do mundo? Para você ser santo, como é que o texto bíblico diz? Para você ser santo, irrepreensível perante Ele, perante Deus, em amor. Então você precisa dessa santidade. Você precisa pedir perdão por seus pecados. Eu sei que quase não pregam mais esses sermões de pedir perdão pelos pecados e arrepender-se, mas você, querido irmão, que é membro da igreja já há muitos anos, precisa voltar ao primeiro amor, porque senão você será varrido nessa terra. Eu proponho, através dessa minha mensagem, que 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 e 17, ele mesmo declara essa proposta. Veja o que ele diz. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Então, é um fato. Segundo como Deus é santo, aquele que chamou você para essa maravilhosa luz da graça de Cristo, então tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Será que você tem sido um crente quando você lida com dinheiro, dinheiro dos outros? Será que você tem sido crente quando você lida com a questão do sexo oposto? Será que você tem sido crente quando você lida com as coisas do mundo? Será que você tem sido crente quando você liga seu celular? Será que você tem sido crente quando você assiste a algum vídeo, algum filme? Será que você tem sido crente quando você ouve as rádios e as músicas? Será que você tem sido crente dentro de casa? Eu falo isso por quê? Porque se Deus é santo, Deus chama seus filhos a serem santos. Se Deus é correto, Deus chama seus filhos a serem corretos. Se Deus é luz, Deus chama seus filhos a serem luz também. Puxa, irmão, não tem cara de crente, não parece com crente, não anda como crente, não vive como crente, não come como crente, não fala como crente. Não é crente. Não é crente. Se não anda em santidade, se não tem aspirações maiores, se não vive leis superiores às leis humanas, não está participando desse novo reino. Por isso eu proponho que você seja um irmão que aceite o chamado que estou dizendo hoje, o chamado de ser santo, de buscar a santidade. E quando eu falo, irmão, em ser santo, para nós brasileiros é um problema, porque nós temos a raiz católica, e então nós pensamos de santo é aquele que não faz nada, é aquele santo do pau oco, aquela imagem, né? Ah, é um santinho, ele nem tosse e tudo, puxa vida, ele é tão certinho e tal, ser santo é isso. Não!
Ser santo é ser separado. Ser santo é ter uma vida separada para o Senhor. Isso é ser santo. Ser santo não é nunca errar. Ser santo não é ficar o tempo todo calado, certinho. Não. Ser santo é ter uma vida separada para o Senhor, fazendo sempre a sua vontade. Por isso, eu vou mostrar a vocês que existem aqui alguns frutos das pessoas que são santas ou que buscam a santidade. Os que são chamados por Deus, eles devem produzir o fruto da santificação, diz o autor. Pois, em Romanos capítulo 6, versículo 22, que nós lemos ainda agora, o texto bíblico deixa claro que agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, você que foi liberto do pecado, você agora, irmão, que foi transformado em um servo de Deus, porque você foi liberto do pecado, você abandonou a vida do mundão, que nós chamamos assim, você foi liberto e você se tornou servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Os seus atos, as coisas suas, precisam ser frutos de santificação. E, por fim, a vida eterna. Então, olha que há uma cronologia aqui. O cara deixou o mundão, se tornou de Cristo, a vida dele tem que ter fruto de santidade. Para quê? Para que ele seja salvo e tenha a vida eterna. Agora o crente aceitou a Jesus Cristo, não mudou a vida, ou não se batizou, não se santificou, não mudou a sua vida, e você acha que esse crente vai ter a vida eterna? Não vai ter. Então, eu proponho hoje a você que você mude os seus atos, sua vida, para serem atos de santidade, atos de busca, atos de pessoas que querem estar no céu e que sobrevivem, que vivem essas leis superiores. Também proponho a vocês que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Paulo afirmando aqui, após liberto Paulo do pecado, que foi ele lavado por Jesus Cristo, veja o que ele diz: santificado e justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, ser santificado, ser lavado, ser santificado e viver no Espírito de Deus. Vocês percebem que cada manhã eu peço ao Senhor que eu quero mais do seu Espírito, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do que da santidade, da presença do Senhor, porque o lugar aonde, se Deus habita em você, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, se Deus anda com você, o que que o texto bíblico diz? Aonde você colocar seu pé, se torna o quê? Terra santa. Se torna posse sua. Então, se você tem que tirar a sandália dos seus pés, porque ali é um lugar santo, por que um lugar santo? Aquele lugar da sarça ardente de Moisés era um lugar santo, porque Deus estava ali, certo? Ou santidade acontece quando Deus está. Uma garagem, que antes era só uma garagem, quando dois ou três falam em nome de Deus, lá se torna o quê? Um lugar onde Deus habita, um lugar santo. Quando você vai na sua sala fazer um pequeno grupo, sei lá, fazer alguma coisa, aonde dois ou três lá estão, aonde você busca a presença do Senhor e o seu espírito habita naquele lugar, lá aquela sua sala se tornou o quê? Um lugar santo. Antes você alugava um local para ser um bar e agora é uma igreja. Aquele lugar se tornou um lugar santo. Por quê? Porque Deus habita ali e habita nas pessoas que estão lá. Logo, se Deus habita em você, você se torna uma pessoa santa, porque a diferença e tudo que faz a diferença é ter a presença do Senhor. Sabendo disso, Paulo faz uma afirmação aqui, que após ele ser liberto do pecado, o pecado ele foi lavado, né, pelo sangue do Cordeiro, e ele agora vive no Espírito de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo descreve esse aperfeiçoamento da nossa santidade, fazendo a seguinte declaração. Veja o que ele diz: tendo, ó amado, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Purifiquemos, aperfeiçoemos a nossa santidade. É a tônica desse versículo. Se purificar, ter mais da vida de Cristo, estudar a sua palavra, a fazer as suas orações de libações, fazer ali a busca, o seu jejum, tudo isso tem um objetivo. Qual?
Você alimentar mais o espírito do que alimentar a carne. Você ter mais da presença de Cristo, da presença de Deus em sua vida. Como pode alguém dizer que tem um grande relacionamento com Deus? E o texto bíblico diz, né, deixa claro, como pode alguém dizer que ama tanto a Deus se não ama seu irmão? Se você não ama seu irmão, que você está vendo, é um fato de que você não ama a Deus que você nunca nem viu. Então, buscar a santidade é sim amar o irmão, buscar as coisas do alto, o estudo da palavra, viver em santidade, viver em Cristo, viver fazendo as coisas boas. Por isso, eu concluo a última parte aqui, declarando a vocês de que Hebreus capítulo 12, versículo 14, descreve o seguinte: siga, querido irmão, o quê? A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu quero deixar essa última palavra para ti. Siga, querido irmão, a paz. Siga, querido irmão, a santificação. Se esse tipo de coisa não acontecer na sua vida, o texto deixa claro: nunca, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o irmão nunca vai ver o Senhor se ele não começar a partir do pressuposto da santificação. Você quer a bênção? Então, chama a santificação para dentro de casa. Você quer a presença do Senhor? Então comece a abandonar aquelas coisas que você sabe que é errada e que Deus não quer. Como é que eu sei as coisas que é errada? Imagine só você sentado no sofá. Imagine Jesus Cristo sentado no sofá junto com você. Você acha que Jesus Cristo assistiria isso que você está assistindo no celular? Se ele não assistiria, então não é para você assistir. Você acha que Cristo estaria brincando essas brincadeirazinhas aí sem noção? Se ele não brincaria desse jeito, Bom dia, seu José. não deve brincar Tudo também bem? desse jeito. Você acha que Jesus Cristo vestiria esse tipo de roupa? Se ele não vestiria, então você também não deveria fazê-lo. Quando eu quero saber, lembre-se que não há uma regra, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Eu não estou colocando aqui uma regra para você aonde deveria ser uma linha. Mas qual é o parâmetro que eu uso? A presença de Cristo vai me iluminar. A presença de Cristo vai me fazer ser mais puro, ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa muito bem aquista, vestida, como Ele o é. Então, de toda a sociedade, procure a paz da sociedade. O que que ele quer dizer com isso? Procure as melhores pessoas da sociedade. Procure, querido irmão, as pessoas que se vestem melhor, as pessoas que são mais bem vistas. Se pareça com elas, se você quer se parecer com Cristo. Aí você começa a se espelhar. Agora você só anda com maltrapilho. Você só anda com gente falando besteira. Você só anda com gente que xinga. Você só anda com gente que é torto. Você vai ser torto. Você precisa buscar melhores amizades. Você precisa buscar melhores ambientes. Você precisa buscar melhores pessoas para conviver, sabe? Ai, pastor, mas eu trabalho num trabalho que você não sabe como é que é. Aqui é BO, pastor. Então, já que o seu ambiente é um ambiente de deserto de honestidade, de deserto de coisas santas, então busque a palavra de Deus, porque ela será a fonte de força sua para você caminhar nesse deserto. Mas se você viver muito no deserto, você vai acabar pensando como alguém do deserto. Então comece a ver e ver outras coisas diferentes. Eu digo a vocês por quê? Porque todo mundo é chamado para ser santo, para produzir esses frutos da santificação. Quando disserem que você é crente, meu amigo tem que dizer assim: não, esse cara é direito, esse cara é correto. Mesmo que em todas as pessoas aqui do trabalho, a galera é tudo torta aqui, tudo. Não, mas não brinca com fulano, não, que fulano não é de qualquer jeito, não. O crente, não, não, esse aqui é para casar. Sabe que tem aquele negócio, né? Mulher para casar e mulher para namorar, você lembra daquela conversa? Não, não, essa daqui não, essa daqui é direita. Essa daqui é organizada. Por quê? Porque todo mundo vê que mesmo em meio às moças que existem, mesmo em meio aos rapazes que existem, tem rapazes que são diferentes dos outros. Tem rapazes que são melhores para casar, moças que são melhores para casar do que outras. Por quê? Porque elas têm algo dentro dela que as fazem diferenciar. Você tem Cristo dentro de você. Você tem o Espírito Santo que habita em você, que é templo dele. Isso é o seu diferencial. Então, não precisa, não basta só ser cristão. Tem que parecer com Cristo. Não basta só ser a mulher de César.
tem que parecer com mulher de César. Não basta somente ser pastor, tem que parecer com pastor, minimamente. Por isso, eu proponho a você, como o texto bíblico declara, continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Que você, querido irmão, que é um crente, busque mais se santificar e entregar a sua vida a Cristo a cada dia. E que esta manhã seja a manhã que o Senhor Jesus renovará a sua misericórdia, porque o texto bíblico diz: a cada manhã as suas misericórdias se renovam. Que hoje seja um dia em que você vai pedir perdão por seus pecados, entregar a sua vida e de sua família a Deus, ir para o seu trabalho e fazer aquilo que é justo, que é honesto, que é amável, que tem boa fama. É nisso que você tem que pensar hoje. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja com você. Vamos orar?